Vamos tomar posse disso. Coragem para vamos tomar posse disso. Lá na cruz, Jesus liberou para nós muitas coisas. Amém. Mas agora vai ser nosso por experiência. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar disso. Não é o que Deus vai dar, mas é o que Deus já deu. Isso precisa tornar experiência na nossa vida. Amém? O Espírito Santo abra os nossos olhos hoje para que a gente possa receber de graça do Senhor. E quando nós estávamos aqui, que ambiente tremendo da glória de Deus, o Senhor estava ministrando algo no meu coração. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém. Você ama a Deus? Amém. Então todas as coisas cooperam para o nosso Bem. Então tudo vai dar certo. Aleluia. É isso que está dizendo ali? Tudo vai dar certo. Tudo que eu for fazer agora vai dar certo. Mas na prática parece que não é assim. Nem tudo vai dar certo. Depende da maneira como você olha esse texto. Todas as coisas que cooperaram para o meu bem não quer dizer que tudo que eu vai fazer vai dar certo na minha vida. Qual que é o bem maior do crente? É ser a imagem e semelhança de Jesus. Desde quando você nasceu de novo, todas as coisas vão cooperar para que você seja como Jesus. Amém. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Quando Deus diz que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, quer dizer que tudo vai cooperar para que você seja como Jesus. Aleluia. Nós estamos sendo trabalhados para a eternidade. Nós estamos sendo preparados para a eternidade, mas às vezes o nosso foco é no aqui e agora. Nós olhamos aquilo que é natural. Deus está trabalhando você para a vida eterna. Amém. Então, todas as coisas agora que acontecem na sua vida, Deus às vezes permite, são coisas que também são consequências daquilo que nós fazemos, mas Deus pega aquilo e faz com que aquilo faça em você ser como Jesus. Amém. Hoje você está mais parecido com Jesus do que ontem. E amanhã vai ser mais ainda. Aleluia. Até que um dia nós vamos ver eternamente com o Senhor. Então Deus, Ele está trabalhando em nós coisas eternas. Ele está colocando em nós coisas eternas. Ele está fazendo em você, no seu coração, coisas eternas. Continue confiando no Senhor, porque a obra que Ele começou, Ele vai completar, porque Ele é fiel, justo e poderoso. Ele não mente, Ele não falha. Todas as coisas vão cooperar para que você seja como Jesus. Amém. A palavra de Deus diz lá em Mateus 11, 28: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está falando: Vinde a mim, vós que estáis cansados. Quando eu vou para Jesus, o meu cansaço é removido. Aleluia. E aí ele fala duas coisas para você achar descanso para a sua alma. Ele fala: achareis descanso para as vossas almas. Quando? Quando você toma o jugo de Jesus sobre si e quando você aprende dele. O que é tomar o jugo? Então lá tem um aparelho que encaixava lá nos bois, né? O jugo. O boi mais velho ensinava o boi mais novo a trabalhar. Ou seja, os dois andavam juntos. O que Jesus fala? Olha, continue andando junto comigo. Toma o meu jugo, esse jugo não é pesado. Esse jugo é leve. Esse jugo é leve. Então, continue andando com Jesus. E depois ele fala: aprendei de mim. Nós estamos aqui para aprender de Jesus nessa manhã, amém? Estamos andando com Jesus, estamos aprendendo com Jesus. E o que isso vai gerar? Descanso para as nossas almas. Meu Deus. Quando nós andamos com Jesus, quando aprendemos com Jesus, espontaneamente, naturalmente, nós estamos descansados. Descansa no Senhor. Amém? E essa é a palavra que nós temos pregado, sustentado, a palavra da graça. Há espaço de perdão, há espaço de restauração, há perdão disponível para todos nós. Essa é a mensagem que nós temos falado. Nunca foi sobre nós e nem sobre aquilo que nós podemos fazer, é tudo sobre Jesus e o que Ele fez. Você crê que os céus estão abertos sobre você? Eu ando das portas abertas por causa dele, por causa de Jesus. Você é justo por causa de Jesus, da obediência de Cristo. Não tem condenação porque nós estamos em Cristo. Tudo é por causa dele. Isso gera fé no nosso coração. Fé para quê? Para receber de Deus tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Amém. E nós vamos continuar pregando essa palavra. E essa palavra vai se espalhar por toda essa nação. Amém.
sinais e milagres acompanharão. O poder de Deus há de se manifestar. Quando a palavra da graça for pregada, os sinais vão confirmar a palavra de Deus. Pregue, continue falando. Deus vai confirmar a palavra com muitas manifestações de poder. Em nome de Jesus, eu creio hoje vai ter cura e restauração aqui na nossa vida. Em nome de Jesus, se você chegou aqui com alguma enfermidade, a palavra da graça vai curar você. Vai haver manifestação do poder de Deus. Amém. E a primeira chave que eu quero falar, que Deus entregou na nossa mão, é a identidade. Fala para o seu irmão, identidade. O que a palavra fala a meu respeito? 1 Pedro 2,9 fala assim: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Fala assim comigo: eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Aleluia. Já não interessa mais o que o mundo fala a meu respeito. Eu sou aquilo que Deus fala. Não interessa o que as pessoas falam a meu respeito. Eu sou geração santa, eu sou povo eleito, eu sou sacerdócio real. E o que eu quero dizer para você de todas as coisas que eu vou falar aqui hoje, eu quero que você guarde isso no seu coração. A sua identidade determina aquilo que você tem direito de receber. Vou falar de novo. A sua identidade determina aquilo que você tem direito de receber. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu recebo tem mais a ver com quem eu sou do que com aquilo que eu faço. Percebe? Então, antes a gente era filho de Adão. E o que eu recebia como sendo filho de Adão? Maldição, doença, tristeza, tudo que é de ruim. Porque eu era filho de Adão. Tinha a natureza de Adão. Amém? E aí você aceitou Jesus e você se tornou filho de... Agora você recebe tudo aquilo que um filho de Deus tem direito. Amém, aleluia. Você é filho de Deus. Então hoje você recebe bênçãos por causa da sua posição de filho. Amém. Hoje você recebe saúde porque Jesus levou na cruz a nossa enfermidade por causa da sua posição de filho. Hoje você recebe alegria no Espírito Santo por causa da sua posição de filho. Aquilo que você recebe tem a ver com aquele em quem você está. Você não está mais em Adão. Você está em Cristo. Amém. Você está em Cristo. Amém. Então as bênçãos são de acordo com a posição que a gente ocupa. Fala para o seu irmão, você é filho de Deus. Filho de Deus. Aleluia, você crê nisso? Amém. João 12 fala isso. E todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu, quantos creem no nome de Jesus? Amém. Você passou das trevas para a luz, agora você é filho de Deus. Essa sua nova identidade determina aquilo que você vai receber. Amém. Então a partir de agora, eu tenho que rejeitar aquilo que é da velha natureza. Amém. Eu tenho que rejeitar aquilo que é de Adão, porque não me diz mais respeito. E eu devo receber só aquilo que é do Senhor. Amém. Por isso eu devo rejeitar doença, enfermidade, tristeza. Amém. Isso não faz parte mais da minha nova identidade. Eu não preciso receber isso. Eu não preciso andar com isso. Eu estou andando com Jesus. É diferente, as coisas mudaram. E o homem natural, ele peca não porque ele quer, mas porque ele é pecado. Essa é a natureza dele. Ele faz tudo que ele faz de ruim, porque é da natureza dele. Mas agora a nossa natureza mudou, amém, irmãos? Amém. Então agora você manifesta as coisas que vêm de Deus. Não porque você quer, mas porque essa é a sua natureza. Aleluia. A sua natureza mudou. Eu estou aqui para falar isso para você. Creia, a sua natureza mudou. Amém. Você é filho de Deus. Manifesta as coisas de Deus. É espontâneo. Não tem como um pé de laranja dar uva, ou um pé de maçã dar goiaba, porque não é da natureza. Deus estabeleceu, fala, cada árvore vai dar frutos de acordo com a sua espécie. Você é da espécie de Jesus. Aleluia. Então o fruto que sai de nós agora são frutos de Jesus, são frutos de Deus. Isso é a verdade. É isso que acontece. Isso não tem a ver com nada que você faz, mas tem a ver com a sua natureza. Olha que a palavra de Deus diz em Romanos 5,12. Portanto, como ou através de um homem entrou o pecado no mundo. Qual homem foi esse que entrou o pecado no mundo? Adão. Adão foi a porta do pecado. Adão foi a porta que o diabo usou para que o pecado entrasse no mundo. Portanto, como por um homem
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Agora olha lá em Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, quem foi esse que desobedeceu? Adão, a porta do pecado. Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, quem foi esse que obedeceu? Jesus, a porta da salvação. Muitos serão feitos justos. Aleluia! O diabo usou Adão como porta do pecado. Deus enviou Jesus como porta da salvação. Amém. João 10, Jesus fala: eu sou a porta da salvação. Aleluia! E aquele que passa pela porta vai achar pastagem, entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Jesus é a porta da salvação. Aleluia! E quero usar o exemplo aqui de Moisés. Moisés era velho, trazendo assim para a nossa realidade, para o nosso contexto. Isso fala do quê? De alguém que já não tinha mais expectativa, de que teria experiência com Deus. Isso não tem a ver com a idade, mas tem a ver com a falta de expectativa de que algo vai acontecer. Isso é velhice. Você pensar que tudo que tinha para acontecer já aconteceu. E aí Deus chamou Moisés. Moisés estava lá no meio, no deserto, cuidando das ovelhas. Já não sabia nem falar mais. E Deus chamou ele naquele tempo. Talvez ele já não tinha mais expectativa. Ele falou: vou ficar aqui cuidando das ovelhas. E Deus chamou ele naquele momento. E aí Moisés começa a falar com Deus. E aí Moisés fala: mas quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor me chamar? E aí Deus fala: fica tranquilo, Moisés, eu vou com você, essa é a sua identidade. Eu vou com você, eu estou com você. Amém? Fala assim, Deus está comigo. Você crê nisso? Eu creio. Então, nem a falta de identidade de Moisés foi empecilho para Deus cumprir o propósito na vida dele, daquele homem. E você também vai cumprir o propósito. Amém. Às vezes a gente tem dúvida. As dúvidas vêm, os pensamentos vêm, mas eu creio que nós vamos crescer, vamos responder ao Senhor. Aleluia. Sabe? Assim como Moisés, assim como Gideão. Lembra de Gideão? Eu sou o menor da menor família, da menor tribo. Ou seja, ele era o menor tudo. Mas Deus foi lá e chamou ele. Deus olhou para todo mundo e falou: é esse aqui que eu quero. É esse que eu vou chamar para fazer algo. Por quê? Deus escolhe as coisas fracas. Deus escolhe as coisas loucas. Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus chamou Josué. E Josué com medo, preocupado. E aí a palavra fala: não, tão somente o Senhor seja contigo. Tão somente o Senhor seja contigo. Essa é a coisa mais importante. Tão somente o Senhor seja contigo. Amém. Você crê que o Senhor é com você? Amém. Eu creio. Esses homens tinham complexo de inferioridade, tinham limitação, tinham um monte de dificuldade, um monte de dúvida. E é proposital, porque Deus escolhe gente assim. Deus escolhe gente assim que é incapaz, né? E Deus é com essas pessoas, porque a glória não é delas, a glória é do Senhor. Amém. A glória é do Senhor. Se você se acha muito habilidoso e capaz de fazer as coisas, confia nisso, né? Para o seu bem, Deus vai quebrantar o seu coração. Deus muitas vezes vai esperar a gente esgotar as nossas tentativas de fazer acontecer. Deus vai fazer esgotar as nossas tentativas de fazer dar certo, até que a gente fique fraco. Aí sim, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém. Então, Moisés, quando ele era mais jovem, na força do braço dele, cheio de entendimento e conhecimento, o que ele fez? Matou o egípcio. Ele achou: vou tirar o povo daqui, eu sou capaz, eu sou estudado, né? Eu sou vigoroso, eu sei como aprendi, estudei na melhor escola do mundo, vai ser fichinha conseguir tirar esse povo daqui. O que ele fez? Ele matou pessoas. Na habilidade dele, ele matou pessoas. Então Deus teve que tirar isso de Moisés, essa autossuficiência, essa autoconfiança, né? De que eu posso, eu faço, eu aconteço. E quando Moisés percebeu que não ia conseguir fazer mais nada, Deus falou: está pronto, agora está pronto.
Ele passou 40 anos ali no deserto. E Deus deu a ele uma missão que era impossível. Na força do braço dele. Então, na habilidade, Moisés matou. Na dependência, ele salvou milhões de pessoas. Meu Deus. Sabe, a obra que Deus chamou a gente para fazer é na dependência dele. Amém. Sabe, a obra que Deus nos chamou para fazer é maior do que a gente pode fazer. Isso é proposital. Porque não é a gente que faz, é o Senhor quem faz através de nós. Através de nós. Às vezes a gente olha para os desafios, é maior do que eu posso fazer, claro que é. Porque se você faz, a glória é sua. Se você faz, né, Jesus fala, vinde a mim, você vai achar descanso. Mas tem gente que parece que vem para Jesus e fica mais cansado, porque quer fazer. E fazer na força do braço, algo que é maior que você, vai gerar o quê? Desmaio na alma, cansaço. Mas Deus chamou você para uma obra que é maior do que você pode fazer. Porque é Ele que vai fazer através de você. Então Deus colocou você em algo que é muito maior do que as suas habilidades, para você não depender delas. E a presença de Deus é que nos define. Amém. Então Moisés falava para Deus, olha, mas quem sou eu para falar a esse povo? Como é que eu vou chegar lá? E aí Deus fala, a minha presença vai com você. Você é a minha presença. Aonde você está, a minha presença está. Aonde você vai, a minha presença vai. Sabe, tem lugares que a presença manifesta de Deus, que habita em nós, está entrando. Quando você está lá no seu trabalho, quando você vai para a sua escola, quando você vai para um supermercado, a presença de Deus está entrando naqueles lugares. Amém. Sabe, antes a presença de Deus, ela ficava ali em Israel, em Jerusalém, no Santo dos Santos, e as pessoas tinham que sair. Se quisesse estar na presença de Deus, você tinha que pegar um avião, ir para Jerusalém, ir no templo e estar ali. E depois você dava tchau para a presença de Deus e ia embora, porque a presença estava naquele lugar. Agora a presença de Deus saiu, o véu se rasgou e Deus vai habitar dentro de nós. E nós somos um templo do Senhor. Amém. E aonde você vai, a presença vai junto. Oh, glória. Aonde você está, a presença está junto. A manifestação da presença de Deus. A palavra de Deus fala que a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém. A presença manifesta de Deus habita dentro de você. Aquela presença que estava dentro da arca saiu daquele lugar e veio habitar dentro de você. Você é um templo ambulante do Senhor. Amém. Aleluia. Glória A presença de Deus nos define. E se o Senhor for conosco, você quer que o Senhor é contigo? Não Amém. importa nem mais meu nome. Não importa título, não importa cargo, não importa nada. O que importa é a presença do Senhor. Você sabia que tem tanta gente mais habilidosa do que a gente para estar aqui? Tem tanta gente que poderia fazer essa obra com muita habilidade e destreza. Mas eles ficaram fora do padrão do Senhor. Sabe por quê? Porque o padrão é gente que não confia em si. É gente fraca. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que Deus determinou assim. Que o poder dele é aperfeiçoado na fraqueza. A fraqueza humana não é impedimento. Pelo contrário, a fraqueza humana é canal de manifestação do poder de Deus. Amém. Do poder de Deus. Deus é comigo, então eu vou. Amém. Deus é comigo, eu não sou um coitado, eu não sou uma vítima do sistema, eu não sou uma vítima de pessoas, eu não sou uma vítima de um monte de coisa, não, eu sou um filho amado do Senhor, e eu vou nessa confiança, Deus é comigo, é nessa confiança que eu vou. Então, você tem uma identidade firmada em Deus, isso produz descanso, amém? Amém. Segunda coisa que eu quero falar é autoridade. Efésios 2,6, olha o que fala lá na palavra. Efésios 2, versículo 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou. Fala comigo, ressuscitou. Ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Uma observação. A palavra fala que nós ressuscitamos. Para você ressuscitar, o que tem que ter acontecido primeiro? Morrer. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Às vezes a gente tem a impressão que Deus vai consertar a nossa vida.
Deus vai arrumar a nossa vida para nós cumprirmos o propósito. Não, a sua vida não tinha conserto. Deus matou ela em Cristo e fez você uma nova criatura. Meu Deus. Então, às vezes tinha lá encontro e os irmãos vinham e eu dava lá a palavra da cruz e eu já começava a pensar, Deus não vai consertar a sua vida. Todo mundo murchava. Imagina só, você tem um carro, você tem seguro do carro, por algum motivo esse carro deu PT e ficou lá todo destruído. E a seguradora propõe para você duas coisas. Você quer que eu conserte o carro ou você quer um carro novo? Quantos queriam um carro novo? Alguém queria que consertasse aquele carro? Foi isso que Deus fez com a nossa vida, irmão. Nossa vida deu PT. Verdade. Não tinha mais conserto. Não tinha mais condições. Não tinha como arrumar aquela velha vida. Deus teve que matar aquela velha vida em Cristo e fez você ressuscitar. Se aquela vida não prestava, a vida nova agora serve. A vida nova agora é diferente. A vida nova é uma vida de ressurreição. E essa vida nova agora é assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. É o lugar mais alto que se pode chegar. Amém. Então sua posição é uma posição de autoridade. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em posição de governo. Em posição de autoridade. Por causa dele. Então de onde vem a autoridade? É porque eu jejuei muito, orei muito, obedeci muito. Sou alguém muito... Não. A sua autoridade vem da sua posição. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas e o jejum, a oração, a obediência, isso não é importante? É. Mas nós não andamos confiados nisso. Nós andamos confiados na obra de Jesus na cruz do Calvário. Nossa autoridade não vem dessas coisas. Não depende dessas coisas. Não depende do que eu faço, mas em quem eu estou. Em quem eu estou. E essa autoridade se manifesta à medida que você cresce e amadurece. Então você não precisa orar, jejuar, obedecer, ser alguém assim muito bom para ter maturidade e autoridade. Mas porque você tem maturidade, você faz essas coisas. Quanto mais eu cresço no Senhor, mais eu sinto desejo de buscar, mais eu sinto desejo de jejuar, orar, buscar o Senhor. Isso é espontâneo, é natural, é conforme eu cresço. E quanto mais eu oro, mais eu dependo do Senhor. Amém. Qual que é o nosso termômetro de dependência? É a oração. Quanto mais eu oro, mais eu dependo. Quanto menos eu oro, menos eu dependo do Senhor. Então a maturidade, ela gera autoridade. E quanto mais maduro eu sou, mais autoridade eu tenho. Amém. Porque eu me pareço mais com meu pai. Eu lembro, quando meu pai era vivo, né, lá no Brasil, nós tínhamos uma pequena empresa. E eu desde criança estava lá com meu pai. E meu pai era o dono. Eu era o filho do dono. Mas eu tinha 10 anos. Era uma empresa de autocarro, de ônibus. E às vezes eu chegava assim perto dos funcionários. Os funcionários me davam um tapa na cabeça. Sai daqui, moleque. Eu era filho do dono. Para de encher o saco, moleque. Vai embora daqui. Ninguém me respeitava. Ninguém dava... Eu não tinha, né, autoridade nenhuma. Porque eu era criança. Eu era imaturo. Mesmo sendo filho do dono. Mas eu cresci. Fui crescendo. Cresci. E chegou uma época que eu assumi ali, né, a parte da empresa. E eu lembro que às vezes estava sentado ali no escritório e chegavam senhores muito mais velhos do que eu. Sentava lá, senhor André. Eu falei, não me chama de senhor não, pelo amor de Deus. Gente muito mais velha do que eu. Por quê? A autoridade cresce conforme a nossa maturidade. Amém. Olha o que a palavra de Deus ela fala. Está lá em Gálatas 4:1. Lembra disso? Todo filho de Deus tem autoridade. Tem imagem de Deus. Mas precisa agora se manifestar algo que já é. Algo que já é. A gente precisa ter revelação disso. Olha lá. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Ou seja, mesmo sendo filho, não tem diferença do filho para o escravo enquanto ele é menino. Enquanto ele é menino, não tem diferença entre o filho e o escravo, ainda que seja senhor de tudo. Versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós,
quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, aleluia, Deus enviou Jesus, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim, já não é mais servo, já não é mais escravo, mas filho, e se és filho também, herdeiro de Deus por Amém. Cristo Jesus. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. O que o Senhor está falando? Já não é mais escravo, já não é mais servo. O que ele está Amém. falando? Lembra lá no começo? O servo nada difere, o filho quando é menino nada difere do escravo, é igual. Mas aqui está falando, nós já não somos mais servos, porque o Senhor colocou sobre nós o teu Espírito Santo, nos levou a crescer e amadurecer em Cristo Jesus. Amém. Já não somos mais como servos, mas somos filhos e herdeiros. Herdeiro e herança, isso fala de alguém que toma posse. Isso fala da vontade de Deus. Deus não quer que você tenha algo por direito, Deus quer que você tenha algo por experiência. Amém. Porque o herdeiro é aquele que toma posse da herança. É aquele que é maduro o suficiente para tomar posse da herança. E Deus nos deu herança para nós administrarmos como filhos maduros do Senhor. Amém. Essa é a vontade de Deus. Você é um filho de Deus. E tudo que é do seu pai é seu também. Amém? Amém. A sua cidade é do seu pai. O Algarve é do seu pai. Portugal é do seu pai. Amém. Se é dele, também é Nossa. nosso. Amém. Você foi chamado para governar. Amém. Amém. Amém? Presta atenção. O mundo dá muito valor naquelas reuniões da ONU, dos poderosos, dos presidentes. E lá eles sentam ali e discutem e definem o rumo do mundo. Há uma agenda maligna da ONU de 2030. Há coisas sendo implantadas no Império das Trevas. E esses homens que sentam naquelas cadeiras são autoridades terrenas. Acham que definem as coisas. Acham que são donos das coisas. Mas eu vou falar para você hoje aqui, tem uma reunião muito mais importante que a da ONU. Aleluia. Tem a reunião dos reis da terra. Aleluia. Tem a reunião dos santos da terra. Aleluia. Sabe, o que nós liberamos aqui com palavra, o que nós oramos aqui, tem mais poder de definição do que eles falam lá. Amém. Sabe, aquilo que nós geramos aqui, aquilo que nós fazemos nessa reunião, está definindo o futuro dessa cidade, está definindo o futuro dessa nação, está definindo o futuro daquilo que o Senhor vai fazer, porque cada palavra liberada da parte de Deus vai acontecer. Aleluia. Cada profecia, cada coisa que nós liberamos e falamos aqui, vai acontecer, vai definir os rumos do futuro, vai definir aquilo que vai acontecer da parte de Deus. Amém. Por isso, abra a sua boca para profetizar. Amém. Abra sua boca para liberar palavras. Porque enquanto aqueles homens estão assentados em cadeiras terrenas, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Meu Deus. Aleluia. E a palavra de Deus fala que Jesus comprou para si, com seu sangue, povos de todas as línguas, tribos e nações. E Ele é dono. E se Ele é dono, nós somos filhos, nós somos também. Amém. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não vão. Você foi chamado para governar. Aleluia. Glória a Deus. Não governar pessoas, mas governar circunstâncias. Aleluia. Declarar a palavra, liberar a palavra. Vai haver salvação, vai haver transformação, vai haver cura, vai haver mudança, vai haver crescimento, expansão do reino de Deus, multiplicação da célula, multiplicação da igreja. Vai acontecer, famílias inteiras vão se converter ao Senhor. Amém. Aleluia. Isso muda o futuro. Amém. Isso define o rumo. Não é a ONU que define o rumo, são os filhos de Deus. Amém. Não são homens sentados em cadeiras naturais, são aqueles que estão assentados nas regiões celestiais. Aleluia. Uma vez perguntaram, acho que foi para Billy Graham: olha, você é um homem tão assim proeminente, um homem tão assim conhecido, por que você não concorre a presidente? Ele falou: não vou me rebaixar tanto, eu estou sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe, nós temos que ter revelação da nossa posição. Aleluia. Você é rei, rainha.
E Ele é o Rei dos Reis. Ele não é rei de escravos. Ele não é rei de súditos, simplesmente. Ele é o Rei dos Reis. Aleluia. E nós, como reis e rainhas do Senhor, estamos em posição de autoridade. Amém. E a autoridade que ela não é exercida, ela é usurpada. Tem um amigo que fala isso. A autoridade que não é exercida, ela é usurpada. Deus te deu autoridade sobre a sua casa. Aleluia. Deus te deu autoridade lá no seu trabalho para orar, declarar, expulsar demônio, curar enfermo, declarar vida, profetizar vida. Você. Deus te deu autoridade em Cristo. Essa autoridade não vem de você, daquilo que você faz, mas da sua posição. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Terceira chave, princípio, é a morte. Romanos 6, de 6 a 11. E lá fala assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então Jesus está falando: olha, você morreu. Não tinha conserto. Não tinha salvação para a velha vida. Então a sua velha vida teve que ser o quê? Crucificado com Cristo Jesus. Está encerrado. A velha história, a velha vida, os velhos pensamentos, os velhos hábitos já foram colocados na cruz do Calvário. Mas o diabo o tempo todo vai nos tentar a lembrar de como nós éramos. O que nós éramos morreu, encerrou, acabou, não existe mais. Mas antes era isso e aquilo outro, agora converteu, virou santo. Virou santo. É isso mesmo. Fazia, acontecia, agora diz que é salvo. É salvo. É transformado, lavado pelo sangue de Jesus, feito nova criatura. Amém. Aquilo que era antes não existe mais. Às vezes fisicamente é até igual. Mas a palavra de Deus está falando: olha, morreu. Encerrou. Você pode chegar lá e fazer um velório simbólico do seu velho homem. Fala: morreu. Isso não existe mais. Acabou. Está encerrado. Aí ele continua: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia. Assim também vós, considerai-vos. Considerai-vos, essa palavra fala de pensa, reflete sobre isso. Reflete. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus com Cristo Jesus. Morte. Quero falar de morte. Você não vive o pecado porque você morreu. Morreu. Então, nós não podemos, não conseguimos viver a vida de pecado. Por quê? Porque você morreu. Talvez você tenha tentado, não conseguiu se libertar de algum vício, de algum pecado. Você precisa entender: Deus não vai te libertar. Deus já te libertou. Amém. Já aconteceu. Já aconteceu. E muita gente vive atrás de Deus vai curar, Deus vai libertar. Não, nós temos que mudar o nosso entendimento. Deus já curou, Deus já libertou, Deus já transformou. Nós temos que orar nesse sentido. Declarar nesse sentido. Nós vemos hoje de coisas que aconteceram na cruz. Não vai acontecer porque já aconteceu. Você já foi liberto, já foi justificado, já foi lavado, já foi purificado. Você não vai ser, você já foi. Já aconteceu. Isso já é uma realidade. Amém. Isso não é conversa para poder dormir. Isso não é palavra motivacional. Isso é verdade da palavra de Deus. Jesus está falando, morreu. O velho homem, o corpo do pecado, aquele que fazia aquelas coisas, ele morreu. E o que o diabo vai tentar induzir você ao mesmo pecado de Adão? Deus está falando que eu morri. Amém? Amém. Deus falou que não é para comer daquela árvore. É mentira, pode comer. O diabo ele vai nos tentar igualzinho tentou Adão. Olha, lembra? Você é daquele jeito lá. Você não consegue vencer isso aqui. Você não consegue romper com isso aqui. Você é fraco. Você não consegue. Não vai dar certo. Tá, não sei o que. Está lembrando você do velho homem. É mentira. Porque Deus falou para que ela morreu.
Está crucificado, enterrado e agora ressuscitado para a glória de Deus. Amém. Nova criatura. Não é uma criatura remendada, é uma criatura nova. Amém. Aleluia. Deus não arrumou o seu barco, Deus afundou o seu barco, colocou você no barco dele. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aí você pode se perguntar, se a libertação já aconteceu, por que muitas ainda caem? Simples. Essa verdade ainda talvez não virou realidade dentro dele. Não virou vida dentro da pessoa. E a Bíblia fala de pecados no plural, pecados com S. Fala dos nossos atos pecaminosos. Roubar, mentir, cobiçar, dos atos. E a Bíblia fala também de pecado no singular, sem o S, né? Pecado. Isso fala o quê? Da nossa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. É como se fosse uma árvore com seus frutos. A laranja vem da laranjeira. A manga, da mangueira. A goiaba, da goiabeira. Então, os frutos são os pecados, os atos que nós cometemos. E a árvore é a nossa natureza pecaminosa. Então, nós éramos uma pecadeira, um pé de pecado. E qual que era o fruto da pecadeira? Pecado. Era isso que a gente produzia, era a nossa natureza. Não tinha como fugir disso. Não tem como um pé de laranja dar outra coisa. Amém? Amém. Então o homem natural, ele vive no pecado, como essa árvore pecadeira. Os frutos que ele produz, o quê? Pecado. Pecado. E ele não tem jeito, ele nasceu com essa natureza, de Adão. Então o homem não é pecador porque ele pecou. É o contrário. Ele nasceu com a natureza de pecado. E os frutos são pecado. Isso é uma questão de natureza. E aí não tem escolha. Mais cedo ou mais tarde vai manifestar, vai aparecer. E essa era a nossa natureza. Por que eu estou falando isso para você? Para você entender. Você pecava, não porque você queria, mas porque essa era a sua natureza. Era espontâneo. Era o fruto que você tinha. Você era uma pecadeira, eu também. Então os frutos que nós dávamos eram fruto de pecado, por causa da natureza. Se eu quero que você entenda, natureza. O pecado na vida do homem é consequência daquilo que ele é. E nós nascemos com essa natureza de Adão. O pecado fazia parte de nós. E um homem não precisa se esforçar para ser homem, né? Você acorda de manhã, olha no espelho, não, tem que ser homem. Não, é você é assim. Você olha no espelho e você sabe que você é um homem. Você vai lá, vai fazer a barba, você vai vestir a roupa. Né? Você não vai colocar um vestido. Você fala, não, mas será que esse vestido é meu ou da minha esposa? Você não tem dúvida. Você sabe. Isso é você. E então, a gente não precisa se esforçar para ser aquilo que nós somos. Então o homem natural não precisa se esforçar para pecar. Ele é assim. A gente éramos assim. Nós nos convertemos, amém? Amém. E agora a gente é filho de Deus. Amém. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Você não precisa tentar ser um filho de Deus. Não precisa tentar parecer ser um filho de Deus. Você já é um filho de Deus. Amém. É isso que você é. É isso que você é. Você é um filho de Deus. Fala para o seu irmão, você é um filho de Deus. Tudo isso é muito espontâneo. Antes você era filho do diabo. Espontaneamente você manifestava o pecado. Porque era aquilo que fazia parte da sua natureza. Hoje você é um filho de Deus. Espontaneamente, sem esforço, você manifesta as coisas de Deus. Aleluia. É questão de natureza. Amém. Você manifesta aquilo que você é. Você é filho de Deus. Então, como um filho de Deus, é natural e os frutos vão vir, frutos de Deus, porque é a sua natureza. Creia nisso. Você tem que crer nisso. Deus me fez uma nova criatura. Amém. Eu sou filho de Deus. Então eu fazia aquelas coisas porque eu era filho do diabo. Os frutos que eu tinha eram aqueles porque era a minha natureza, era aquela.
Agora a minha natureza mudou. A minha natureza agora é divina. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Amém. Eu sou santo, eu sou separado. E naturalmente os frutos que saem de mim são frutos que vêm do Senhor. Amém. A maldade que o ímpio faz é o que ele é. O ímpio, ele se esforça para ser bom. Ele se esforça para amar, porque ele não é. Então, ninguém precisa se esforçar para ser o que é. Você é filho de Deus. Amém. Você não precisa se esforçar para ser aquilo que você já é. A vida com Deus, ela não é uma tentativa de dar certo. A vida com Deus é uma expressão daquilo que a gente já é em Cristo. Você já é. Você não vai ser. Você é filho de Deus. Você expressa Deus. Você tem o Espírito de Deus. Você é guiado por Deus. Você é abençoado por Deus. Você está nas regiões celestiais com Cristo Jesus. É isso que você é. Amém. Qualquer coisa diferente disso vem do maligno. Qualquer coisa diferente disso é seta, é mentira. Você morreu na cruz com Cristo. Amém. A sua natureza do pecado não tinha solução. Deus te matou em Cristo, te ressuscitou nova criatura para ter uma vida correta diante de Deus e dos homens. Amém. Isso não é esforço, isso faz parte de você. Amém. Você é assim. Você é filho de Deus. E é isso que você manifesta. Amém. E o pecado é um tiro fora do alvo. Não é você, não faz parte da sua natureza. Você vai contra a sua natureza quando você peca. Não faz parte mais de você. Amém. Acontece às vezes, é um tiro fora do alvo. É algo que vai contra. É algo que te faz mal. É algo que não tem mais a ver com você. É algo que não é espontâneo. O que sai de você agora são frutos de bênção da parte de Deus. Amém. Então, você não vai vencer o pecado, você já venceu. Só precisa ter revelação disso. Você precisa ter uma experiência dentro de nós, dentro do nosso coração. Então, você nasceu do pecado e era pecador, agora você nasceu de Deus e você é santo. Aleluia. Você é santo, separado. Mas se você não entender isso, vai se frustrar tentando vencer e não vai conseguir. Você era uma pecadeira e dava fruto de pecado. Aí Deus tratou na raiz, enxertou você na videira, que é Cristo. E qual que é o fruto da videira? Vida. Amém. A videira da vida. Esse é o seu fruto. Amém. É isso que vai sair de você. Glória. Quando você abrir a sua boca, vai sair Amém. vida. Quando você tiver uma atitude de vida. Quando você falar, sai vida. Quando você fazer, sai vida. Todos os frutos que saem de você agora são vida. Porque Deus enxertou você na videira. Amém. Colocou você na videira. Aleluia. Amém. Você manifesta aquilo que você é. Antes você estava em Adão. Agora você está em Cristo. Aleluia. Todo homem que nasce de Adão, ele é pecador. E todo homem que nasce de Deus, ele é santo e justo. Amém. Amém. Você morreu, o velho homem escravo do pecado não existe mais. Adão gerou uma raça caída, Jesus gerou uma raça santa. Aleluia. Não é uma questão de fazer, é uma questão de você ser. Tem gente que ainda está na escravidão, porque ainda não teve revelação, não entendeu o quanto são santas, não entendeu o quanto é lavado pelo sangue, e se esforça para ser algo que já é. Deus, o diabo tentou Adão e falou assim: olha, se você comer, Adão e Eva, se vocês comerem da árvore, vocês serão como Deus. Mas peraí, quando Deus criou Adão e Eva, o que Deus falou? Façamos o homem a nossa imagem, nossa, e já era. O diabo vai nos tentar a ser algo que nós já somos. Vai tentar levar você a fazer alguma coisa para ser aquilo que você já é. Foi isso que ele fez com Adão. Se você comer, só se você comer, você vai ser como Deus. Mas ele já era. Ele já era. O diabo quis tirar Adão da dependência de Deus. Quis levar Adão e Eva a fazerem coisas para ser como Deus. E Deus faz isso, e o diabo faz isso. Olha, você tem que fazer isso para se libertar disso. Você tem que fazer dessa maneira para Deus te abençoar. Você tem que dar isso
para receber aquilo. Não se esforce, apenas deixe a sua natureza fluir. Amém? Amém. Amém. Você vai andar em vitória, sem esforço, porque faz parte da sua natureza. Amém. Você já foi liberto. Você para de se esforçar. Pare, Jesus já venceu. Isso não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele fez. Amém? Amém. Por fim, quero falar da vida. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 e 21. A palavra de Deus fala: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode falar isso? Cristo vive em mim? Aleluia. E esse viver que agora tem na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim se entregou por mim. Se entregou por mim. Então, houve uma substituição. A minha vida pela vida dele. Agora eu descanso, porque não sou eu quem faço, é Ele quem faz através de mim. Percebe? Então Deus está falando: olha, agora já não é você quem vive, mas Cristo vive através de você. Qual que é a prova que Jesus ressuscitou? É que Ele vive através de mim. Ele é vivo. Ele vive em mim. Amém. Ele faz através de mim. Quando eu oro, é Ele quem ora. Quando eu prego, é Ele quem prega. É Ele quem faz. Qual que é a minha responsabilidade então? É crer. É deixar Deus fazer através de mim. É permitir que o Espírito Santo faça através da minha vida. Amém. Então, não sou eu quem convence as pessoas. Não sou eu quem cura as pessoas. Não sou eu quem multiplica. Célula multiplica prédio de igreja. Mas é o Senhor quem faz isso através de nós. É o Senhor quem faz através de você. Ele faz, a glória é dele. Amém. É na força dele. Se nós somos os responsáveis, ou se a gente faz a nossa força, a glória é nossa. Mas lá no céu ninguém vai poder requerer glória. Toda a glória vai ser dada a Jesus. Aleluia. Tem que olhar para você e falar assim: não importa quem eu sou, importa é quem Ele é. É quem Ele é em mim. Então, só tem uma maneira de você andar no padrão de Deus: é pela fé. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. O padrão de Deus é Jesus. O padrão de Deus é Jesus. Então, pela fé, eu creio. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Aleluia. Eu fui feito justiça. Não é na força do meu braço. Não. É na força do Senhor. Amém. Deus sabe das suas limitações, das minhas limitações. Ele sabe. E o que Ele faz? É o seguinte: não é você quem vive. Eu vou colocar meu Espírito Santo em você. E eu vou fazer através de você. Então, Deus nos mata com Jesus, nos ressuscita uma nova criatura. E agora, não sou eu quem faz. É Ele quem faz através de mim. Amém. Apenas crê nisso. Crê que Deus vive em você. Deus já se agrada em você, simplesmente porque você está em Cristo. Há um monte de gente tentando agradar a Deus fazendo um monte de coisa. Você nunca vai agradar a Deus desse jeito, é carne. Deus, vou fazer isso, o Senhor vai agradar, se agradar. Vou dar o dízimo, o Senhor se agrada. Não. Deus já se agrada de você por causa de Cristo. Amém. Apenas por causa de Cristo. Então, nós temos que tirar isso da nossa cabeça, porque, irmãos, às vezes é difícil agradar outra pessoa. Às vezes é difícil alcançar o padrão que você consegue agradar alguém, e a gente não consegue. Imagina agradar um Deus que é santo e perfeito. Eu quero convidar você a desistir, a tentar, parar de tentar agradar a Deus dessa maneira. Apenas crer: Deus já se agrada de mim por causa de Cristo. Amém. Sabe a coisa que mais agrada a Deus? É a obra do Filho. A coisa que mais agrada o Pai? A obra perfeita do Filho. Amém. Quando eu falo da obra do Filho, o Pai se agrada. Quando eu creio na obra do Filho, o Pai se agrada. Amém. O Pai já se agrada de mim. Ele não vai se agradar por coisas que eu faço. Ele já se agrada. Aleluia. E por que Ele se agrada? Meu coração se enche de alegria. Amém. E eu faço todas as coisas. Amém. Não porque eu vou agradar a Deus, mas porque eu creio que Deus já se agrada de mim. Amém. Ah, André, mas você não me conhece. Você não sabe o que eu ando fazendo. Deus se agrada de você. Não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é em Cristo Jesus. Nós sempre tentamos levar, e o diabo nos convence a levar para fazer.
Se eu faço bem, Deus se agrada. Se eu faço mal, Deus está zangado. Isso é lei. A graça de Deus é o seguinte: por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, você creu nela, Deus se agrada de você por causa da obra de Cristo. E quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Deus não olha as minhas mazelas, Deus vê Cristo. Deus não olha as coisas que eu faço, Deus vê aquilo que Jesus faz através de mim. É a obra dele. Nós vamos tomar a ceia hoje. Jesus fala assim: todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Não é memória nossa. Muitas vezes as pessoas se sentem acusadas de participar da ceia, porque pensa, olha o que eu fiz. Peraí, não é memória sua, é memória dele. Nós estamos aqui celebrando aquilo que Jesus fez. Nós estamos celebrando a obra da cruz. Nós estamos fazendo em memória dele. E quando nós lembramos, quando nós celebramos a memória de Cristo, nós não olhamos para nós olhamos para ele. Jesus fala: olhe para o autor e consumador da nossa fé. Pare de olhar para você, pare de olhar para si, pare de olhar para os outros, olhe para Jesus. Amém. Essa é a vida cristã. Glórias. Qualquer coisa diferente disso não é. É peso, fardo, condenação. Quando a condenação vem? Quando nós olhamos para nós. Quando olhamos para aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, ou não fazemos como deveria ser feito. Isso está diminuindo a obra de Jesus. Você está olhando para você. Que quando você olha para você, você pensa: não, Jesus fez, eu tenho que fazer. Não, é o que ele fez, é perfeito. Amém. É perfeito. Amém. Não precisa de reparação. É perfeita a obra de Jesus. Aí você tem que confiar e crer pela fé. Deus já se agrada de mim por causa da obra de Jesus. Deus pegou um justo, a justiça perfeita que estava nele, e passou para mim. E o meu pecado ele levou na cruz do Calvário. Então essa nova criatura. Uma vez chegou um moço para mim e falou assim: olha, me falaram que eu não vou para o céu porque eu fiz coisas horríveis, que para mim não tem mais salvação, porque eu fui alguém muito mal. Me falaram que por eu ter feito essas coisas eu não posso entrar no reino de Deus. Eu falei para ele: em partes isso é verdade. Aquilo que você fez foi muito mal, foi muito ruim. A palavra de Deus diz que certas pessoas que fazem isso não entram no reino de Deus. Mas é Deus porque te amou tanto, Ele te matou e fez de você uma nova criatura. E essa nova criatura entra no reino de Deus. Aleluia. Foi isso que aconteceu. Não tinha conserto. Você não ia para o céu, você ia para o inferno, eu também. Nós não íamos, não tinha como fazer parte do reino perfeito. Aí o que Deus faz? Deus nos mata e faz de você uma nova criatura. Aleluia. Essa nova criatura faz parte do reino de Deus. Amém. Essa nova criatura vai para o céu. Essa nova criatura traz o céu para a terra. Essa nova criatura está assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa nova criatura é filha de Deus e espontaneamente dá frutos do Senhor. Nova criatura por causa de Cristo, por causa da obra perfeita de Jesus, na qual eu criei. Deus já se agrada de mim. Deus sempre vai ter uma opinião positiva a seu respeito. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Uma vez perguntaram para Jesus: como é que é a obra de Deus? Como é que eu faço a obra de Deus? Está lá em João 6, 28. João 6, 28. Falaram assim para Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus?